Fala galera, mais uma aula aqui no canal, continuando nossa playlist de genética. Hoje nós vamos entender o conceito de penetrância em genética, tranquilo? Bom, se você gostar dessa aula, você deixa seu like e se inscreve, beleza? Então, vamos lá. Olha só, é o seguinte, a penetrância é a proporção de indivíduos com um genótipo específico que efetivamente se expressa fenotipicamente, tá? Então, basicamente é o que? É a frequência que um gene é manifesto em uma pessoa. Então, isso é a penetrância. Então, por exemplo, se a pessoa tem o gene recessivo para certa doença, e aí você tem que calcular a porcentagem de vezes que esse genótipo vai se expressar fenotipicamente em uma população, entendeu? Então, isso é a penetrância, basicamente é isso. E para fazer esse cálculo, a gente usa uma formulazinha bem básica, que é penetrância igual a F, né, sobre G, tá bom? Olha só, o F, né, ele representa o número de indivíduos que expressam o fenótipo, entendeu? Ou seja, são aqueles que são afetados pela condição diretamente. Agora, o G, né, que é o denominador, ele representa o número total de indivíduos que possuem o genótipo, tá? Mas não necessariamente eles vão expressar fenotipicamente aquele genótipo. Bom, eu acho que deu para entender. Então, esse aqui, ó, o F, quantidade de vezes que a condição é expressa na população, e G, a quantidade da população que tem o genótipo. Entenderam? Então, é isso aí. E existem dois tipos de penetrância. A penetrância completa, que ocorre quando todos os indivíduos com o genótipo expressam o fenótipo, ou seja, a penetrância vai ser 100%, todas as pessoas que têm o genótipo vão ter o fenótipo, entendeu? Então, isso vai ser a penetrância de 100%. E existe a penetrância incompleta, quando apenas uma parte das pessoas que têm o genótipo vão expressar o fenótipo, o que indica que alguns fatores, seja o ambiente, seja as condições biológicas, vão influenciar nesse genótipo, tá? Então são esses dois tipos de penetrância que existem, tá bom? Agora, como algumas considerações importantes para você fazer o cálculo da penetrância, tá? Você tem que considerar que se aqui embaixo, se com certeza essas pessoas têm o genótipo, você vai ter que contabilizar corretamente o fenótipo para não dar nenhum erro, tá? E agora nós vamos entender o que seria expressividade, tá? A expressividade é o grau de intensidade que o fenótipo vai se manifestar no indivíduo, tá bom? E não tem uma fórmula para isso, entendeu? Mas pode ser usado escalas numéricas, tipo assim, esse fenótipo nesse indivíduo ele foi expresso de 5 de 10, entendeu? Tipo, fazer essas escalas numéricas. E ela pode ser variável, né? Onde não vai ser 100% expresso, vai ser só parcial. Ela vai ser variável ou absoluta. Quando ela é absoluta, é porque o fenótipo ele foi expresso em sua totalidade, tá? Um exemplo de expressividade variável é a síndrome de Marfan, tá? A síndrome ela é uma condição dessa expressão, né? Onde todos os indivíduos com essa mutação, eles vão apresentar alguma forma de alteração no tecido conjuntivo. Mas a gravidade dos sintomas vai variar, ou seja, a expressividade é variável, entendeu? E pode ser um desses sintomas, pode ser anomalias cardíacas, pode ser grave ou leve, tá? E algumas outras coisas que não é o foco da aula aqui agora, tá bom? Bom, agora nós vamos fazer um exemplo do cálculo de penetrância, espero que vocês entendam, tá? Então, olha, a primeira coisa que você deve fazer para realizar um cálculo de penetrância, né, é escrever a fórmula aqui, ó. Espera aí, só pegar uma outra cor aqui, pegar um branco. Então, ó, vamos lá. P, né, vamos fazer a fórmula. Penetrância igual a fenótipo dividido pelo genótipo, entendeu? Então, vamos ler o enunciado agora. Uma família de 100 pessoas possui uma mutação gênica que aumenta a chance de desenvolver uma condição.
Dentre essas 100 pessoas, 80 apresentam a condição. Então, olha só, nós temos aqui que o nosso G, olha, é a quantidade de pessoas, né, que tem o genótipo. E quantas pessoas são? 100 pessoas, que é a quantidade de pessoas que possuem, né, o genótipo. E agora, quantas dessas vão apresentar a condição? Então, quem vai apresentar o fenótipo? 80 pessoas. Então, você vai fazer o cálculo agora. P, penetrância, é igual a 80, que é as pessoas que expressam, dividido por 100, né? Que é a quantidade de pessoas que têm o gene, mas não necessariamente expressam. Então, o P, vai ser 80%. Ou seja, esse é um caso de penetrância incompleta, né? Porque apenas 80% das pessoas que têm o genótipo vão expressar o fenótipo, entendeu? Então, olha, esse foi um cálculo bem simples, tá? Para vocês entenderem. Agora, vamos fazer algumas considerações gerais sobre o cálculo de penetrância, tá? Olha só, primeira consideração é a idade do indivíduo. Algumas condições genéticas, elas vão se manifestar após alguma idade, tá? E a penetrância, ela deve ser considerada, nesse caso, deve se considerar a faixa etária dos indivíduos avaliados, tá? Se a condição só se manifesta na idade adulta, os indivíduos mais jovens não podem mostrar o fenótipo, ou seja, eles não vão aparecer na conta do fenótipo, você já vai cortar eles da conta. Agora, mortalidade precoce. Algumas condições gênicas, elas são letais, né? Ou seja, alguns indivíduos não vão conseguir expressar o fenótipo antes de acabarem morrendo, entendeu? E aí, essa mortalidade, né, ela vai ter que ser descontada no G, ou seja, temos uma quantidade de pessoas, mas uma parte dessas pessoas morreu antes de expressar o fenótipo. Então, você deve considerar isso aí, entendeu? E agora a questão de expressividade variável. A expressividade variável, né, que é a questão lá que eu falei, que existe graus do fenótipo, entendeu? Mas aí você deve considerar todas as pessoas, independente do grau de expressividade. Se tem expressividade, ela deve ser considerada na questão do fenótipo, beleza? Então, vamos para mais um exemplo. Olha só. Então, vamos lá, né? Vamos escrever a fórmula aqui, ó. P, né, igual a F sobre G. Vamos ler, então. Em uma condição gênica com mortalidade precoce, ou seja, acabamos de falar, né? 150 pessoas têm a mutação gênica. No entanto, 30 dessas pessoas morrem antes dos 20 anos, antes de poderem expressar o fenótipo. Dos 120 que sobreviveram, 80 manifestam o fenótipo, tá? Então, o que você tem que fazer aqui, ó? Então, vamos lá, F e G, né? Então, quantos que vão apresentar o fenótipo? 80, entendeu? 80. Nesse caso, aqui já está falando pra gente, ó, 120, mas vamos supor que não tivesse. Você vai pegar os 150, né? E vai diminuir pelas pessoas que morreram antes de expressar o fenótipo, que foi quantas no seguinte aqui? 30 pessoas morreram antes dos 20 anos, antes de expressar o fenótipo. Então, 30. E nós vamos ter aqui, ó, 120. E agora você pode fazer sua conta. P é igual a 80 dividido por 120. Isso vai dar aproximadamente 0,66666. Tá? Então, isso, né, se você transformar por porcentagem, que é basicamente multiplicar por 100, né, você vai conseguir aqui, ó, 66,666 infinito por cento. E aí você pode arredondar para 66,67%, entendeu? Você vai fazer um arredondamento dessa dízima periódica aqui, entendeu? Bom, próximo exemplo agora, vamos lá. Considere uma primeiro, né, vamos escrever nossa fórmula aqui, ó. P igual a F sobre G. Vamos lá. Considere uma mutação gênica que cause uma condição de expressividade variável. Dos 200 indivíduos que têm a mutação, 100 manifestam o fenótipo de forma leve, enquanto 50 manifestam o fenótipo de forma moderada e 50 de forma grave, tá? Então, olha só. F
e G, né? Vamos lá. Quando as pessoas têm a mutação, ou seja, quantas pessoas têm o genótipo? 200. Então, aqui já é 200. Agora, quantas pessoas expressam o fenótipo de forma leve? 100. Mais 50 o fenótipo de forma moderada. Então, você tem que considerar eles também. E 50 de forma grave. Você tem que considerar todas as pessoas, independente do grau. Então, isso aqui vai dar 200 também, né? Então, vai ser 200, P, né? Igual a 200, aqui, dividido por 200. Isso vai dar 1, né? Isso vai ser igual a 1, que é vezes 100, vai ser 100%. Uma penetrância completa nesse caso. Tá tranquilo? Bom, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, você deixe seu like e se inscreva aí para me ajudar, beleza? Então, beleza. Fui!